Olá, meus irmãos. Na semana passada nós falamos sobre o espiritismo kardecista aqui na Escola da Vida Cristã. Hoje vamos falar sobre a Umbanda, uma religião brasileira com características africanas. A história se desenrolou assim. 112 anos atrás, em 1908, um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes passou a apresentar comportamento estranho. Às vezes se comportava como um velho, dizendo coisas incompreensíveis, e às vezes como um animal. Após ter sido examinado por um médico, este o aconselhou à família a levá-lo a um padre. Mas Zélio foi levado a um centro espírita, onde foi convidado a sentar na mesa de uma sessão na Federação Espírita de Niterói. Logo, ele incorporou um espírito, se levantou durante a sessão, foi lá fora no jardim, pegou uma flor e colocou no centro da mesa. E ele contrariou a regra de não poder abandonar a mesa uma vez iniciada a sessão. Em seguida, ele incorporou espíritos que se apresentavam como negros, escravos e índios. O diretor dos trabalhos convidou esses espíritos a saírem da sessão. Quando uma força tomou conta de Zélio, ele disse: "Por que repelem a presença desses espíritos sem nem sequer se dignarem a ouvir as suas mensagens? Será por causa das suas origens sociais e da cor? Se querem um nome, que seja este. Eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, eu fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa, no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. E digo mais, amanhã darei início a um culto em que esses negros e esses índios poderão dar sua mensagem e assim cumprir a missão no plano espiritual que lhes foi confiada. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos, encarnados e desencarnados." No dia seguinte, na residência da família de Zélio, reuniram-se os membros da Federação Espírita e eles estavam visando comprovar a veracidade do que havia sido declarado pelo jovem. Novamente, ele incorporou o caboclo das 7 encruzilhadas, que declarou que os velhos espíritos de negros, escravos e índios de nossa terra poderiam trabalhar em auxílio a seus irmãos encarnados, não importando a cor, raça ou posição social. Assim, nesse dia fundou o primeiro terreiro de Umbanda chamado de Tenda Espírita de Nossa Senhora da Piedade. Foi assim que nasceu a Umbanda, uma religião brasileira com vários elementos das religiões africanas e cristãs. Apesar de diferentes vertentes existentes na Umbanda e da variedade de práticas, alguns conceitos são comuns em todas elas. Por exemplo, a crença em um Deus único e onipresente chamado Olorum, crença nas divindades ou orixás, na existência de guias ou entidades espirituais, na imortalidade da alma, nos antepassados, na reencarnação e na lei da causa e efeito, pela qual os umbandistas pagam o bem recebido com o bem e o mal com a justiça divina. Também se fundamenta na obediência aos ensinamentos básicos dos valores humanos, como fraternidade, a caridade e o respeito ao próximo. Além desses preceitos, também estão presentes a necessidade da prática mediúnica, como, por exemplo, servindo de aparelho ou de médium para viabilizar a comunicação entre espíritos e orixás com os seres humanos. O local da realização das cerimônias da Umbanda chama-se casa, terreiro ou barracão. Também são feitas várias celebrações ao ar livre, junto à natureza, em rios, cachoeiras ou até numa praia. Nesses locais, realizam-se sessões de passe, na qual a entidade reorganiza o campo energético astral da pessoa. Também são feitas sessões de descarrego, quando é captada a energia negativa da pessoa e transferida para os fundamentos do templo. É importante ressaltar que não é permitido qualquer tipo de pagamento por esses trabalhos espirituais. Essas cerimônias, elas são presididas por um pai ou uma mãe, um sacerdote que dirige os ritos e comanda a casa. Esses também são responsáveis por ensinar a doutrina e os segredos da Umbanda aos seus discípulos. Os orixás encontrados na Umbanda são os seguintes: Oxalá, Xangô, Iemanjá,
Ogum e Oxóssi, Oxum, Iansã, Omulu e Nanã. E as principais entidades que se manifestam na Umbanda são os caboclos, que são espíritos de índios que voltam ao mundo terreno para ajudar pessoas com problemas de saúde. Os pretos velhos, que são pessoas que foram trazidas da África para serem escravos no Brasil. E apesar de terem sofrido em vida, agora são espíritos ditos evoluídos, que dão ótimos conselhos a quem os procura. Os baianos, que são pessoas que viveram na Bahia e que escolheram serem guias e ajudar quem precisa. Trabalham com emprego, saúde e força moral. Os marinheiros, também conhecidos como marujos, que em algumas regiões não existe essa linha, trabalham com limpeza psicológica, física, espiritual e sabem o que fala e sempre falam a verdade. E estão sempre balançando porque vêm do mar, tiveram uma vida sofrida, mas de muito aprendizado. Herês são os espíritos de crianças, são risonhos, adoram brincar. Consolam os aflitos, os pais e mães e às vezes cometem algumas travessuras. Zé Pilintra, esse nasceu em Pernambuco, foi para Recife e tinha 4 irmãos. Ficou órfão de pai e mãe e para sobreviver começou a realizar pequenos roubos e trapaças. Depois foi para o Rio de Janeiro, onde continuou a frequentar o ambiente de malandragem e de prostituição. Ele cuida das mulheres viciadas, das maltratadas, das prostitutas, das esquecidas. Maria Padilha teve uma vida de prostituta, de luxo e cafetina, sempre retratada como mulher sensual, bem vestida e sedutora, uma pomba gira que ajuda as mulheres em depressão, com seus problemas de maneira geral. Há também outras entidades como boiadeiros, ciganos, orientais e etc. Para exercer o trabalho espiritual, os responsáveis pela ligação entre o mundo espiritual e o material, os médios, eles irão incorporar essas entidades e assim responder a quem está pedindo ajuda. A Umbanda misturou o catolicismo, o espiritismo e o candomblé, fundando uma doutrina baseada em ideais dessas 3 religiões distintas. Por ter sido mais difundida, a Umbanda consolidou-se melhor enquanto doutrina e instituição religiosa, o que fortaleceu a existência da Umbanda no Brasil. Pelo que deu a perceber, muitas pessoas têm uma visão distorcida da Umbanda. Ao que parece, os umbandistas são bem intencionados, mas biblicamente equivocados. Nenhuma pessoa desencarnada pode voltar para ajudar os encarnados ou os vivos. Para isso, Cristo deixou a sua igreja, ou seja, eu e você. Portanto, precisamos cumprir a nossa missão de ajudar os que precisam. Por hoje é só. Até a próxima quarta e que o Senhor os abençoe.